Mas antes de que hoje prossigamos, eu quero que você preste atenção e, se não é inscrito no canal, inscreva-se e toque no sininho e deixe o seu like, porque essa é a única linguagem que o algoritmo entende e, em entendendo, projeta o nosso canal mais para adiante. Pois bem, as mulheres estavam ali, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, que podia ser inclusive a Maria mãe de Jesus. Jesus tinha irmãos com esse nome. E a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João. Também tem a alusão em Marcos e Lucas a Salomé e outras mulheres, de modo que não são só as mencionadas pelo nome, há outras cujos nomes não aparecem, mas que estavam ali. E o que essas mulheres fizeram? Caindo a tarde, e todos tiveram que se recolher por causa da obrigação da festa da Páscoa e do recolhimento pascal até o término da festa, elas tiveram que sair, mas fizeram algumas tarefas. Não se sabe nem como elas fizeram isso. Talvez elas até já tivessem em casa. Muito provavelmente até já tivessem alguns elementos guardados, desses que serão mencionados. Perfumes, aloés, ungüentos, aromas variados e diversos, para o embalsamamento do corpo, e panos adequados para o involucramento, para o encasulamento do corpo, enrolando e jogando os aromas e as especiarias. Isso ainda era provisório. Elas achavam que no domingo de manhã, quando a festa estivesse acabada nas suas obrigações, encerrada nos deveres litúrgicos impostos, elas iriam poder voltar e terminar o embalsamamento do corpo de Jesus. Era isso que elas faziam. Imaginavam e já se preparavam. E, com efeito, prepararam tudo o que puderam para o embalsamamento provisório do corpo de Jesus, como realizaram, com aloés, com os panos e com um lenço que puseram sobre a face de Jesus. Mas quem tomou a providência de remover o corpo da cruz foi um membro do Knesset judaico, uma espécie de deputado religioso dos dias de hoje. O nome do Knesset naqueles dias era o Sinédrio, porque ele não tinha um papel político de governança de gestão. Eles faziam uma governança de relação entre os romanos e o povo e a religião. Esse era o papel deles, fazer essa intermediação. Mas era um Knesset, era um parlamento, era um lugar onde havia os sumos sacerdotes, os sacerdotes importantes, os saduceus com os seus teólogos sacerdotais mais importantes, os escribas dos saduceus e os escribas, ou seja, os acadêmicos, também dos fariseus, e outros anciãos respeitados na sociedade e alguns homens ricos, idosos, longevos e que contavam com aparatos de vida, palácios, residências confortáveis e criados e respeitabilidade no meio do povo. Eram esses os que faziam parte, que eram convidados a compor o Sinédrio, que discutia tudo, de relação política com os romanos, ao que estava acontecendo no meio do povo, aos fenômenos de sublevação ou de perigo, de revolta de natureza religiosa ou política também no meio do povo. Eram os ouvidos e os olhos, tanto de Roma quanto de Herodes, e nesse Sinédrio também tinha herodianos, que eram os representantes dos reis e das dinastias dos Herodes, presentes. No meio desse grupo, havia uma pessoa que a gente já conhece, chamada Nicodemos, que tem algumas leves participações, especialmente no Evangelho de João, onde ele tem a sua maior participação no capítulo 3, aquela conversa sobre o nascer de novo. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Vocês lembram?
Há outras alusões a ele quando interrompe a tentativa de julgamento precipitado das autoridades judaicas, dizendo que é isso. Aqui entre nós ninguém é julgado sem ser ouvido, sem ter pleno direito de defesa, de exposição, de falar sobre ele próprio. Como é que vocês querem unilateralmente julgá-lo, sem que haja, na nossa linguagem democrático-constitutiva brasileira, a gente iria dizer sem os plenos direitos, sem a manifestação de todos os direitos constitucionais que arregimentam os recursos que possam ser usados pelo acusado em defesa de si próprio. Esse é o argumento de Nicodemos no Sinédrio, no Knesset. E José de Arimateia é o outro nome, de uma pessoa que aparece agora aqui no final do apagar das luzes. Na crucificação ele entra, mas entra com um papel de natureza política, de natureza histórica e de natureza profética. Importante. Profética, porque estava profetizado pelo profeta Isaías: com o rico estará na sua morte. E esse era um homem rico. Só os ricos tinham tumbas pessoais, enfeitadas com jardins pessoais, abertas na rocha, escavada. Isso era uma obra monumental. Escavar uma rocha sem escavadeira, na talha, tempo e tempo e tempo e tempo de serviço, e tinha que ter muito dinheiro para abrir uma sala interna para o movimento dos que fossem cuidar do corpo e do corpo. É um lugar que é melhor do que muita kitnet hoje em dia, aqui nos grandes centros, o que caracterizava uma daquelas muitas sepulturas que eu conheço na região, sepulturas vinculadas ao primeiro século. Portanto, caindo a tarde, veio esse homem rico, que era de Arimateia. Não se sabe exatamente aonde era a cidade, ou a vila, ou a aldeia de Arimateia, mas muito provavelmente fosse na Judéia, onde ele tivesse seus bens, propriedades, rebanhos, recursos e meios. Além de ter dinheiro, muito provavelmente ele fosse também um homem instruído, para poder fazer parte dos diálogos. E ele era mais do que rico e instruído. Ele era influente, porque ele tem acesso fácil, direto, a Pilatos, o governador. Então esse homem, que também era discípulo de Jesus, ele ouvia o que Jesus dizia e guardava no coração. Ele ouvira também tudo que Jesus fizera na Galiléia e nos outros recantos da Palestina e guardara no coração, tanto quanto eventualmente vira e ouvira Jesus tanto fazer quanto dizer tudo que disse nas imediações do templo, no átrio, nos ambientes dos arredores de Jerusalém, onde Jesus falou inúmeras vezes para grupos variados de pessoas e onde realizou milagres chocantes, como a ressurreição do Lázaro podre há 4 dias. De modo que esse homem era discípulo. A palavra discípulo significa aquele que anda conforme a disciplina. Discípulo vem de disciplina, vem de obediência ao ensino. Então esse era um homem que, sem falar, sem estardalhaço, seguia no seu coração os princípios de Jesus e olhava para Jesus com aquela fé que não se arrogara ainda e nem se ousara a manifestar-se de maneira audível, explícita, assertiva, veemente acerca de Jesus, que assistira tudo aquilo em sofrimento silente, calado, dizendo: quanta idiotice desse povo, mas eu não tenho coragem. Ora, se até Pedro, discípulo dele, o negou 3 vezes,
Por que que José de Arimateia, membro do Sinédrio, com tanta coisa a perder, com a família dele, iria se arriscar? Embora ele tenha corrido um risco. Jesus já estava morto, mas era arriscado ainda. Fazer o que ele fez. Isso ele teve coragem de fazer. O que que ele fez? O texto diz que ele foi ter com Pilatos. Usou a influência política dele. Quem sabe tenha ido junto com Nicodemos para reforçar a influência. Quem sabe até alguém mais que não carregasse no coração a hostilidade dos outros membros do Sinédrio em relação a Jesus. O fato é que ele é que dá as caras, é ele que assina o requerimento. Ele pede o corpo de Jesus. Pede o corpo de Jesus. O Espírito de Jesus está ali. O Espírito de Jesus desce, como diz Pedro na segunda epístola, às regiões, de acordo com a construção literária de Paulo, as regiões inferiores da terra. Pedro, na segunda epístola, no capítulo 3, diz que ele desceu até onde estavam os espíritos em prisão, usando a cosmologia escatológica dos gregos. Foi ao Hades, desceu ao Tártaro, aos espíritos em prisão, os quais tinham sido desobedientes noutro tempo, enquanto a misericórdia de Deus aguardava nos dias de Noé. A mesma coisa que diz Judas, o irmão de Jesus. Tanto Pedro, quanto Judas, quanto Paulo, aludindo especificamente ao livro de Enoque. Judas, então, cita o livro de Enoque pelo nome, como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, mostrando que a epístola dele de um parágrafo único era uma súmula do que Pedro tinha escrito, e Pedro já tinha feito uma súmula do livro de Enoque, que Judas também lia. Por isso está citado no Novo Testamento pelo nome. O fato é que é José de Arimateia quem diz: eu quero o corpo. Esse homem teve significado demais, governador Pilatos, para que o corpo dele fique abandonado nessa cruz. Aí há um detalhe: mandaram. Antes disso, as autoridades judaicas tinham procurado a Pilatos, antes de José de Arimateia, e dito: olha, para que o corpo dele não fique pendurado na cruz, e esse espetáculo dantesco, a palavra usada é espetáculo, e esse espetáculo dantesco não se prolongue, como bons políticos religiosos, eles queriam apagar logo aquela imagem, desmontar o presépio, o palco, a visualização, a cenografia, a apoteose da desgraça do Gólgota, do Calvário. E ele disse: se ele ficar vivo, como muitos ficavam vivos, 3, 4 dias, 5 dias, dependendo da resistência. Não foi o caso de Jesus, mas eles disseram: olha, manda quebrar os ossos das pernas dele, porque com os ossos quebrados, ele não tem como apoiar os pés na base de baixo da cruz. Com as pernas quebradas, ele arreia. Se ele arreia, ele fecha. Aí não respira mais. Em alguns minutos ele morre. Faz isso por nós. Aí Pilatos diz: esses caras têm pavor desse Jesus de Nazaré mesmo. Mas mandou quebrarem as pernas dele. E quando os soldados chegaram lá para quebrarem-lhe os ossos das pernas, no mínimo, dos braços, se possível, porque aí fechava tudo, ele morria na hora, sem respiração. Quando chegaram lá, ele já estava morto. Examinaram, ainda tiraram aquela prova dos 9, enfiaram uma lança no seu coração e saiu água e sangue. O que, do ponto de vista do exame, dos múltiplos exames e análises médicos feitos no século XIX, no século XX, do que poderia ter causado aquele derrame de água e sangue do coração de Jesus, com a conclusão unânime de que tinha sido um infarto tão poderoso que o coração dele, como que explodiu de dor. Então ele não morreu dos efeitos da cruz, ele morreu dos efeitos da dor. Ele não morreu pelo efeito direto e objetivo da crucificação. Preste atenção nisso, eu vou repetir, viu, Clarinho? Jesus não morreu pelos efeitos diretos e imediatos da crucificação, que matava por asfixia com o passar do tempo. O corpo pendurado não conseguia mais respirar.
Jesus morreu pelo efeito direto da cruz, não da crucificação. O efeito da crucificação é prego, é o corpo, é o penduramento, é a incapacidade pulmonar de respirar, vai fechando tudo. E como as pernas não aguentam nem os braços, os pulmões não conseguem mais abrir e fechar, o indivíduo morre com o tempo. Mas Jesus morreu rapidamente, porque ele não morreu dos efeitos objetivos da crucificação, senão ele teria durado muito mais tempo. Ele morreu dos efeitos da cruz, porque a crucificação, como eu tenho repetido e dito, é um presépio. A cruz é o fato espiritual, psicológico, cósmico, multidimensional do acometimento, da absorção de todas as dores, agonias, sofrimentos, angústias, transgressões, pecados, suicídios, desesperos e infernos pessoais de todos os humanos. A cruz é uma execução, a crucificação é uma execução, a cruz é uma absorção de natureza transcósmica. E eu disse que Jesus não morreu dos efeitos da crucificação, ele morreu dos efeitos da cruz, porque quando enfiaram aquela lança e saiu sangue e água, a conclusão médica, clínica dos nossos dias, do século XIX, do século XX, do século XXI, é que ele morreu de um coração que infartou, estourou de dentro para fora, de dor. Por isso, eu repito, não foi a crucificação do ponto de vista imediato que matou Jesus. Foi a cruz na absorção de todas as dores dimensionais e do passado, do presente e do futuro e de qualquer dimensão e de qualquer existência, de qualquer e todas as consciências convergidas para Jesus. Isso é a cruz. Ele morreu da cruz. Se ele não tivesse morrido da cruz, ele teria tido força para aguentar mais tempo na crucificação. Mas não foi a crucificação que matou Jesus, foi a cruz que explodiu seu coração. Fecha parênteses. Guarde isso para sempre na sua mente, porque não é uma diferenciaçãozinha semântica. Essa é a diferença entre o cristianismo do crucifixo, até para exorcizar demônios, eles levam um crucifixozinho, um pedaço de pau com um negócio ali, um fetiche. Isso aqui é brincadeira de exorcismo infantil. Imagina se Jesus chegasse e fosse dizer, ó, em nome da minha cruz que virá, sai demônio. Não. Não é preciso nem falar. Em nome de Jesus que me habita, eu já expulsei muito demônio só olhando. E eles se desesperando e dizendo, não me olha com esse amor, não ama a esse desgraçado que eu possuo, com esse amor de Deus que é insuportável. A vitória sobre o mal não vem da crucificação. A vitória sobre o mal decorre da cruz. Daquele que, não tendo pecado, se fez pecado em nosso lugar. José de Arimateia, no entanto, pediu o corpo, que era pertinente à crucificação. Porque o Espírito estava em plena ação de graça, de salvação, de libertação, multidimensional e transtemporal, viajando para o passado, para o presente, para o futuro e para as muitas outras camadas dimensionais. A cruz é o centro de convergência de todas as dores universais e multiversicas. Então chega esse homem e pede a Pilatos o corpo. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue, uma vez que já estava morto. E José foi, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. Com muita certeza as mulheres estavam juntos e Nicodemos estava junto também. Eram pessoas que se conheciam, que juntaram os aloés, juntaram os perfumes, os óleos perfumados, todo o material adequado à preparação do corpo para o sepultamento, juntamente com os panos de linho limpo com o qual o corpo foi envolvido e o lenço que eles puseram cuidadosamente só sobre a face de Jesus. Jesus ficou igual um casulo engessado por aquele pano. Era uma camada de pano e uma camada de perfumes, de óleos, de gosmas aromáticas. E mais uma rodada, mais perfume, mais uma rodada,
mais aloés, mais uma rodada, e no fim daquele encasulamento, um pano só sobre o rosto que estava de fora. E José, tomando o corpo, o envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, no túmulo que ele tinha aberto para ele próprio, o que denotava o fato de que ele já não era tão jovem. Ele sabia que daqui a uns anos, ou dali a uns anos, aquele túmulo seria usado por ele e, eventualmente, pelos da família dele. Mas ele abre mão de si mesmo, do seu lugar de sepultamento e do lugar de sepultamento da sua família e diz, não, esse aqui eu não sabia, mas eu tinha aberto essa tumba para ser exclusivamente dele. Só ele vai ocupá-la. E o depositou no seu túmulo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma pedra que pesava de 1 tonelada a 1,5 toneladas, uma pedra para a entrada do sepulcro, selou e retirou-se. E achavam-se ali, continuaram ali, assentadas em frente à sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. E nos outros evangelhos se diz, e Maria, mãe de Tiago e José e Salomé, e outras mulheres estavam ali, olhando. Até que a noite chegou e elas se retiraram. Agora, é interessante é ver que é na sua morte que Jesus mais passa por dentro das veredas dos corredores políticos. Ele passa por essas veredas sendo torturado, maltratado, cuspido, ofendido, blasfemado enquanto vivo está. Depois de julgado, outra vez humilhado, levado e conduzido sob os apupos políticos e das autoridades políticas que o odiavam. Enquanto isso, Herodes quer salvá-lo, a mulher de Herodes quer salvá-lo. No meio dos que querem condená-lo, existem pessoas que queriam salvá-lo, como José de Arimateia, como Nicodemos, eventualmente até como Gamaliel e alguns outros. Mas o difícil para o político é abrir a boca. Quando a gente vê esses políticos aqui do Brasil abrindo a boca, ou dos Estados Unidos, é porque eles já tomaram o poder. A teologia do domínio nos Estados Unidos já estabeleceu tanto poder que hoje eles dominam o presidente. O presidente da República beija a mão daqueles pastores sem os quais ele não seria eleito, não será, e nem continuará no cargo. Se todos eles perdessem o ânimo de continuar bancando, ele iria imediatamente sofrer um impeachment. Material para isso nos Estados Unidos tem sobrando para tirar o presidente da função ontem, já há muito tempo, para nem tê-lo deixado ser reeleito. Se a democracia estivesse em vigência e não a teocracia dos crentes e da teologia do domínio. A mesma coisa aqui no Brasil. Mas aonde os crentes não são maioria, aonde eles são minoria, eles ficam caladinhos na política, como eu vi aqui. Anos e anos e anos antes deles terem um número representativo, eram ali calados, comendo pelas beiradas, na boca miúda e buscando poder. Porque é preciso ser mais do que apenas um cara que diz eu simpatizo com ele. É preciso ter compromisso com ele para botar a cara para fora contra o status quo, contra a política vigente, contra as pautas permanentes, contra os poderosos deste mundo e seus recursos e seus meios e seus gritos e suas forças midiáticas. É preciso ter resistência. É preciso ter perseverança, é preciso ter coragem, é preciso não ter medo, é preciso saber que eles podem bater, mas bater cansa. E eu não cansarei de apanhar. Eu tenho mais resistência para apanhar do que eles têm para bater. E eu vou continuar aqui, e eles vão cessar. E a minha voz continua. Só um discípulo muito raiz e plantado no chão da graça de Deus é que tem essa convicção, essa resiliência, e que não anda apenas pela fé, mas caminha, muitas vezes até apesar da fé. Caminha não na esperança apenas, mas muitas vezes até contra a esperança continua. Não é todo mundo que tem essa resistência. Eu estou cheio de amigos que são crentes, gente boa, bondosa, bonzinhos, para o meu gosto.
Eu os designo como gente boazinha. Mas só são heróis de guerra já ganha. Depois que a guerra está ganha, aí eles aparecem, ó, eu também, essa é a minha bandeira, e querem falar aqui, ali, se apresentar. Mas na hora que o pau está cantando, para mim, eles não comigo não tiram onda. Porque eu sou o primeiro a dizer, escuta, tem uma luta que a gente não pode se omitir. Aí eu começo a ver quem é e quem não é. Tem a moçada que diz, estou dentro e está. Tem outros que dizem, olha, eu concordo com tudo, mas eu não posso aparecer. Senão a minha comunidade vai me cancelar, eu vou perder dinheiro. Tem muita gente rica na minha igreja que pensa diferente. Depois que a guerra está ganha, eles aparecem com a bandeirinha deles e levantam as placas e tudo. E eu fico olhando para um monte de garotinhos bobinhos que não crescem nunca, ficam idosos, mas não ficam maduros. Jamais. José de Arimateia está nesse processo. Antes ele não se apresentou, mas pelo menos ele botou a cara para fora depois, o que ainda era perigoso. Considerando aquele Knesset, aquele Sinédrio, aquele congresso político-religioso daquela teocracia, ainda era perigoso. Ele dá todas essas honrarias, porque isso aqui é mais do que uma comenda de glória, de honraria. O cara tirou o que ele tinha de mais precioso, materialmente falando, que era a sua tumba, era o seu memorial. Era o que garantiria a memória da sua história, para os demais abriu mão da sua história e disse a ele. Isso já é um grande feito para um político, que não seja só um populista eleito pelo voto religioso. Como eu passei a vida dizendo aos políticos de natureza religiosa, pelo amor de Deus, seja, no caso dos evangélicos, um evangélico político, mas não seja um político evangélico. Porque o político evangélico é um despachante de pastor e de igreja. O evangélico político não, é só um cristão que entrou na política que vai defender as pautas boas, verdadeiras, justas, humanas e que se coadunam e que são co-beligerantes com as proposituras do evangelho de Jesus. É outra coisa, completamente diferente. Viu, Clarinho? Pois bem, mas ali estavam as mulheres que nunca vão embora, que nunca desistem, que são os seres mais resilientes deste mundo. E eu vou ler do verso 62 para frente para acelerar um pouco. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação da Páscoa, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos e disseram-lhe, olha, a gente esteve conversando e lembramos-nos de que aquele embusteiro, Jesus, enquanto vivia, disse. Essa expressão, enquanto vivia, é tão alienígena quando relacionada a Jesus, né? Enquanto vivia. Só para eles que Jesus tinha morrido. Eles mal sabiam do tormento que a ressurreição lhes causaria. Enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Antes eles aplicavam isso, fingindo que não tinham entendido, a reconstrução do templo. Ele disse que o que Herodes levou 44 anos para construir, se a gente destruir em 3 dias, ele reconstrói o templo. Sei que Jesus tinha dito que se referia ao santuário do seu coração, da sua vida. Destruí este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Agora aqui eles mostraram a mentira dele, de que desde o início tinham entendido tudo e que Jesus estava se referindo à sua própria ressurreição dos mortos. Mentirosos, como em geral os religiosos com interesses políticos o são, entendem tudo e fingem que não compreenderam nada. Viu, Clarinho? Pois bem, se reuniram e disseram, ele falou isso. Ordena, então, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, quando passar totalmente a festa. E quando acabar o prazo, porque ele disse que até o 3º dia ele iria ressuscitar. Então vamos botar uma guarda, a gente quer uma guarda romana, de soldados romanos, vestidos de romanos, com armas romanas, um contingente romano, com o selo do imperador romano, com o imprimato, na rocha, de ponta a ponta. Porque todo mundo sabe que se houver violação, vem cruz, vem morte, vem perseguição, ninguém vai ousar mexer.
E é isso que a gente quer. Porque sabe lá, aquele cara era um embusteiro, mas ele falou, depois de 3 dias eu ressuscitarei. E eles agora, depois da morte de Jesus, confessam que sempre tinham entendido o que Jesus falou o tempo todo. Ordena então uma guarda, para que, porventura, não venham os seus discípulos e o roubem. E depois digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Meu Deus, quando a gente fica vendo o fim da vida de cada um daqueles que se tornaram apóstolos dele, ninguém morreu tranquilo. Todo mundo foi morto. Morte violenta por crer em Jesus, por não abrir mão, por confessar até a morte. E João, exilado, morreu sozinho e abandonado. Eles estão pensando que aqueles discípulos iriam brincar disso. Eles não aguentaram resistir como discípulos, nem enquanto Jesus estava vivo. Fugiram todos. Imagina se eles iam ter força psicológica, espiritual, moral, de caráter, de resiliência, de virilidade, de assertividade, para virem depois de Jesus morto correr um perigo dessa natureza. Era como pedir para serem crucificados também. É claro que não viriam. Eles tinham medo, era da ressurreição. O papo deles, ele ressuscitou um cara podre de 4 dias aqui, a 1 quilômetro daqui. E ele falou que ia ressuscitar. Vamos garantir que não. Se ele se mexer lá dentro, ó, lança romana no meio da cara, do coração. A gente mata nem que seja o ressuscitado, a gente mata outra vez, e mata outra vez, e mata outra vez. Mas sair daí ele não sairá. É isso que esses caras vão pedir. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança. Quem é que pode guardar com segurança o sepulcro daquele que rasga a morte de dentro para fora? Rasga o véu do santuário de alto a baixo em 2 partes. Abre as tumbas dos mortos que dormiam no pó da terra. Ressuscita mortos. Quem pode guardar essa tumba? Quem pode guardar essa tumba? Quem pode guardar essa tumba para impedir essa ressurreição da morte? Aí vem ele e diz isso, eles dizem isso. Disse-lhes ao grupo todo, Pilatos, aí tendes uma escolta. Eram alguns homens, dos mais bem preparados. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Podem ser lá, assim, assado, do jeito que quiserem. Podem dar a volta no túmulo, além da escolta, podem dormir lá também, podem fazer vigília, podem fazer o que vocês quiserem. Vocês já o mataram. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro e selando a pedra, com aquele imprimato do imperador, deixando ali a escolta, se retiraram. Mas é terça-feira que eu vou continuar com você, que começa dizendo no findar do sábado. Mas isso fica para terça-feira que vem. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa fala simples e mais profunda que o inferno tenha atingido a compreensão e a percepção de todos aqueles que aqui estão com o coração ansioso e cioso por sorverem a tua palavra e a absorverem de todo o coração. Eu imploro que o Espírito Santo arranque todo o selo humano do coração de todo aquele que me ouve e que os corações sejam descelados para que ecloda de dentro para fora, na alma e no espírito de cada um, o Cristo ressuscitado eternamente. Amém. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.